Olá, criativas! E aí, estão prontas para um projeto novo? Hoje eu vou trazer para vocês, olha essa mimosidade, um trabalhinho infantil, tá? Como eu disse para vocês, o público infantil é muito amplo e é bem procurado. Então, assim, ó, se você está precisando aumentar a sua renda ou até mesmo fazer uma renda, eu te indico muito o público-alvo infantil. Mas também você pode fazer para sua neta, para sua filha, ou só como hobby, para doar, inúmeras possibilidades, né? Então, esse em específico não é nacional, tá? Então, não posso te dizer onde, mas você pode comprar. Eu comprei nessas plataformas que vendem online. Mas você pode comprar um de malha, pode encontrar também na sua cidade algum que seja, esse aqui é linha, tá? Só que ele é bem grosso, é um material muito bom. Mas você pode fazer em qualquer tipo de material, tá bom? Vamos lá, vamos à aulinha? Depois tu me conta o que achou. Então, vamos ao nosso projeto? A minha intenção aqui é fazer um jardim, um mini jardim. Então, eu vou deixar centralizado, ó, 23, 11 e meio, tá? Esse é o meu ponto central. Então, a partir daqui é que eu vou desenvolver o projeto. A minha margaridinha, que a intenção são margaridas. Como eu comento sempre com vocês, né? Essa caneta, ela é térmica. Então, se errar, não há problema algum, é só a gente passar o ferro. Ou secador de cabelo, alguma coisa assim. Mas se você não tem essa prática, pega desenha na internet e faça, né? Então, uma florzinha. Mais uma aqui. Eu não gosto de fazer ela bem retinha, sabe? Então, eu gosto de fazer meio viradinha. Olha só. Mais uma folhinha aqui. Você vai criando, né? Vai olhando e tal. E vai criando a sua própria jardim, o seu próprio estilo, né? Digamos assim. Essa aqui a gente faz como se fosse metadinha. E aí, eu vou colocar uma joaninha voando aqui, ó. Porque eu amo joaninha, tá? Então, vamos ter uma joaninha aqui de asinhas abertas, ó. Tá? Vamos ter uma joaninha. Mas alguém aí ama uma joaninha, uma borboletinha? Ah, dá pra colocar borboletas também, ó. Mas eu acho, na minha opinião, assim já tá uma graça. Vou aumentar um pouquinho aqui pra botar uma borboletinha aqui no lado de cá, então. Ó. Uma inteirinha aqui.
para colocarmos mais uma borboletinha aqui. Que, na minha opinião, toda essa parte mimosa, assim, né? A gente, ó, borboletinha do lado de cá. Tá? E aí, como essa daqui, ó, isso aqui eu tenho que perceber, ó. Então, tô ali, a central, ó, 7,5 aqui. Então, a minha borboletinha, ó, veio, ocupou até o número 2, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5,5, né? Agora, meio, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse meu lado tem que vir até aqui também. O que eu vou fazer? Mais uma, ó. Mais uma para poder ficar no mesmo tamanho. Ó, para não dar essa diferença, tá? 1, 2, 3, ó. Tá certo? Então, vamos bordar. Ai, aqui, ó, quase que eu esqueci, ó, tá sem folha. E a folha, né, um verdinho, dá um charme a mais, né? Vamos lá? Vamos às linhas? Olha só, não se assustem, não tá embolada. Eu gosto de guardar assim, porque como elas são de seda, são mais frágeis, elas também ficam marcadas muito fácil. Então, se eu colocar na plaquinha, fica muito marcada, muito quebradiça. E eu não gosto disso, tá? Então, eu deixo assim, mas elas, pode ver que elas não estão emboladas, elas estão soltinhas assim, tá? Essa daqui é a varicor, tem na loja Laditana, para quem quiser, ainda tem um bom estoque, tá? Quem não encontrar, tem a opção, que também tem ali na loja, da DMC importada, tá? Que também é de seda muito boa. Essas aqui são as opções que eu vou trabalhar nesse projeto. Mas nada impede também de você usar a perlê, tá? Fica bonito também. Como é um tricô um pouquinho mais grosso, tá? Ó, é um tricô, esse caso aqui, bem fechadinho, um pouquinho mais grosso. Mesmo assim, eu vou trabalhar com entretela por baixo. Vou colocar aqui e mostrar pra vocês, tá bom? Vamos colocar a entretela. Esse body, gente, ele é muito lindo, não é um body, né? Mas ele é muito lindo, é um material muito bom. Não é nacional, tá? Eu mandei buscar nessas plataformas de compra, que não dá pra falar o nome aqui, mas ele é muito bom. Hoje eu vou colocar esse meu bastidorzinho ao contrário, né? Essa parte aqui geralmente eu deixo em cima, mas hoje, para facilitar, eu vou colocar essa parte por dentro, porque eu consigo enxergar melhor essa questão aqui, ó. Ó, aí eu consigo colocá-lo da maneira onde eu quero, ó. Tá vendo? Vamos ver se não ficou muito grosso. Não. Acho que essa parte aqui tá muito grossa. A gente tem que ajeitar também, tá? Ó. Agora, acho que foi. Vamos dar início, ó. Ficou...
eu coloco um pedaço grande de entretela justamente para ele pegar a parte toda aqui do bastidor, tá vendo? Para não ficar solto ali atrás. Então, nós vamos dar início à nossa linha. Você pode usar, dependendo, eu sempre explico, né? Dependendo do tipo do teu tecido, você vai escolher a espessura da sua, diâmetro, não, espessura da sua agulha e também da sua linha, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou estar usando essa, como eu falei, não tem mais a fabricação, mas ainda tem algumas à venda ali na Lasitana, tá? Então, vamos lá. Eu escolhi fazer essa flor no ponto folha para iniciar. E a partir dali a gente faz o caule, tá? Então, essa primeira eu vou subir com a minha agulha, tá? E descer um pouco alongado. Vou deixar um pedaço dessa linha, porque eu gosto de fazer o nó depois. Eu deixo essa linha em espera, porque depois que eu tiver aqui já trabalhado, eu consigo fazer o acabamento. Então, o que que eu vou fazer? Venho no lado de cá, ó, fiz um central, tá? Fiz um central. Agora, eu venho no lado de cá, ó. Seguro bem direitinho. Vou no lado oposto, direto, de um lado pro outro. Aí, sim, eu vou subir ali no meio, ó. Ó, tô passando por dentro do ponto. Ó. Agora, eu preciso trancar esse ponto que eu fiz. Abaixo a minha linha. Tá? Dou essa ajeitadinha aqui, ó. Tá? Vou novamente. Esse aqui até posso puxar um pouquinho mais, gente, é porque como eu deixei solto lá atrás, ó, pronto. Agora, eu venho novamente abaixando meu ponto lá, ó. Vou pro outro lado, abaixando também, ó, sempre abaixando um pouquinho essa folha para seguir o desenho, né? Ó, venho aqui abaixo, passando por dentro, ajeito bem direitinho, ó. E abaixo por fora, para trancar esse ponto. Novamente, vou no outro lado de lá, baixando um pouquinho, seguindo o desenho, de um lado pro outro, direto, ó, e venho no centro. Venho no centro, abaixando sempre um pouquinho, passando por dentro da própria linha, ó. Ele vai formando a nossa folhinha. Estão vendo? Conseguem ver? Ó, mais pertinho um pouquinho. De um lado, vou começar aqui, de um lado, pro outro lado direto. Mas eu não puxo toda a minha linha, porque eu venho aqui no centro e passo por dentro dessa mesma linha. Aí sim eu solto. E
faço esse acabamento por fora. Ó, lá nos lados. Então, sempre assim, esse estilo de ponto, né? Deixa eu soltar um pouquinho, porque a linha de seda, ela vai se enrolando, né? Então, ó, de um lado pro outro lado direto. Seguro essa minha linha, subo novamente, ó, um pouquinho abaixo, tá vendo? Ó, não é no mesmo ponto, é um pouquinho abaixo, passando por dentro da linha, ó. E tranco ela aqui no final. Mais uma, pra chegar até o caule. Eu vou aproveitar para fazer no mesmo tom o caule. Se você quiser, pode fazer de outra cor, né? Mas eu resolvi que vai ser igual. Então, eu chego aqui e já vou dar início aqui ao caule, tá? Desenrolo, porque ela realmente, a linha de seda, ela enrola, tá? Então, ó, vou fazer o pontinho haste. Quem lembra do ponto haste? O primeiro ponto, eu saio, desço aqui, ó, e subo na metade dele, ó. Tá vendo? Bem na metade. Ó. Agora, eu vou abaixar, vou à frente e a minha agulha trabalha voltando pro ponto anterior. Abaixo a linha, vou à frente e a minha agulha... Opa, soltou o bastidor, peraí. Mas eu vou terminar esse pedacinho aqui pra vocês sem o bastidor e já arrumo. É porque o tecido tá muito grosso pra esse bastidorzinho que eu gosto tanto. Eu tenho que ajeitar melhor ele. Então, ó, vou à frente, volto no ponto anterior. Vou à frente, volto no ponto anterior, ó. Tá? Vou à frente, sempre nesse sentido, pontinho haste. Eu não gosto de fazer ele muito grande, tá? Principalmente quando é roupa de criança, porque a mãe vai lidar com o bebê, essas coisas assim, e pode puxar algum fio. Eu, particularmente, gosto de fazer um pouquinho menor, tá? Mas é só uma questão de sua, né? Da sua tensão de ponto. Ó, quando chega aqui no último, eu desço exatamente onde acabou o meu ponto, olha ali, ó. Desço e vou fazer o arremate. Um arremate simples, tá? Um arremate simples, ó. Passei por dentro de um. Eu gosto de fazer o nó, como eu sempre falo pra vocês, né? Porque na hora de lavagem não se desfaz. Ó, 2 voltinhas, tranquei bem e passo 2 vezes aqui, ó. Ó. Então, agora eu já posso cortar esse, tá? E o que eu vou fazer foi, eu deixei esse aqui em espera, lembram? Agora sim eu pego ele e faço o meu acabamento, ó. Deixa eu colocar na agulha aqui, vamos ver. Vamos ver se eu consigo passar sem molhar, né? Não dá, né? Agora acho que vai. E a visão tá boa, né? Não, mas não é isso, é a própria linha de seda, ela é um pouquinho
um pouquinho mais chata pra gente colocar ela na agulha, tá? Porque ela se estia toda, ó. Eu vou colocar aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Acho que vai. Passou. Agora, ó, então eu venho e já aproveito pra fazer o nó. Tá vendo, ó? Então, vou fazer o nozinho aqui. Passo 2 vezes pelo mesmo lugar. Então, aquela primeira linha que eu tinha deixado, ela serve justamente para isso, ó, tá? Então, os dois estão bem trancadinhos. Aí, agora eu vou passar essa daqui por ali e cortar. Vocês viram que saiu aquela hora, né? Então, agora eu vou colocar aqui de volta do sentido contrário, né? Ó, bem certinho. E vamos lá novamente. Só que eu resolvi, eu ia fazer toda coloridinha, tá? Eu resolvi fazer todas somente margarida. Então, eu vou deixar as outras cores para colocar, para ficar coloridinho só na borboleta e na, como é o nome? Joaninha. Um fio só, que eu vou dobrar. Vou passar aqui. E virou 2, certo? Ó, 2 com a voltinha. A partir daqui, é o seguinte, eu posso tanto fazer um acabamento pequenininho ali, ó, para aproveitar e já segurar ainda melhor esse meu último arremate. Como é seda, depois que passarmos, não vai incomodar o bebê, que a gente tem que saber isso também, né? Para não incomodar o bebê. E a seda dificilmente dá algum problema. Ó, vou começar aqui no centro da minha folha, da minha flor, subir, faço o meu pontinho margarida. Qual é o meu pontinho margarida? Ó, venho no mesmo lugar em que eu saí. Pra quem é iniciante, ó, pode descer. Pode descer. Eu acho que a linha soltou. Não, soltou. Deixa eu arrumar aqui. Quando acontece isso, eu tiro tudo, tá? E é bom que aconteça pra vocês verem. Eu tiro o ponto todinho pra não me perder, ok? Então, ó, saí, dou a volta na minha linha, vou no mesmo ponto. Para quem é iniciante, pode descer essa linha, ó, todinha não, um bom pedaço. E subir novamente lá onde eu quero fazer essa pétala. Ó, tá? Ajeito a minha linha, porque tá sobrando. A linha de seda, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque ela, ó, ela trabalha muito mais do que a outra, né? A de algodão puro. E aí, eu fecho por fora, ó. O que eu posso fazer caso eu queira essa minha margarida ainda mais grossinha? Eu posso voltar ali. Porque eu quero dar um efeito bem bonito, tá? Então, eu vou fazer assim. E eu venho, ó, passo por dentro desse pontinho que eu já tinha feito.
Ó. Então, ele fica, no lugar de eu colocar quatro linhas e ficar grosseiro o meu ponto, eu ponho 2 linhas e dou essa voltinha ali. Vamos para outra pétala. Ó, tá? Não puxo demais, apenas ajeito. Volto no mesmo pontinho. E subo aqui, ó. Fecho por fora. Subo novamente. Subo novamente, onde eu havia, lá na base dele, né? Ó, e passo por dentro daquele ponto de segurança que eu fiz aqui, ó. Ajeito e volto. Ó. Tem que tomar cuidado agora. Quando eu subir, para não subir no mesmo ponto, porque senão eu desfaço. Então, ó, fui lá em cima um pouquinho, tá vendo? Ó, esse é o terceiro ponto que eu vou. Se você já tem prática, pode fazer isso aqui, ó. Tá? Agora, nesse segundo, eu só passo aqui por dentro. Lembra, ó? Peguei ali, passei por dentro. Tô numa posição, você tem que ajeitar o seu bastidor também, tá? Ó, passei por dentro, mas eu não pego o tecido, só passo ali. Ajeito e vou para o próximo ponto. Eu acho que eu já expliquei para vocês, mas não custa reforçar, né? A florzinha, se você conseguir fazer com números ímpares a pétala, ela fica mais harmoniosa, tá? Então, vamos fazer com 5. Nada impede que você faça com mais, tá? Porém, eu acho que entra mais em harmonia quando fazemos com número ímpar. Não sou eu que acho, eu já li a respeito, tá? Que eu tenho outra dica é você ler a respeito de bordado, tá? Da história de bordado. É muito interessante, gente. Acho que qualquer hora eu começo a fazer uns videozinhos contando algumas histórias que a gente lê, né? Ó. Fechei esse ponto, não puxo demais, né? Volto aqui. Ó. Passo por dentro. E fecho. Ajeito a linha, que tem um fio que tá sobrando, ó. Talvez seja esse, acho que é esse aqui, ó. Ajeitei. E vamos ao último pontinho. Cabe 2? Cabe. Mas eu vou fazer só um pra ficar em harmonia, tá? Ó. Um pouquinho mais na diagonal.
volto e passo por dentro. Até aqui tudo bem? Ó, finalizei essa primeira florzinha e vamos colocar o miolinho nela, tá? Ó, lembrando do arremate, que eu não posso puxar demais, porque a linha de seda, ela tem que ser um trabalho um pouquinho mais delicado, né? Ou ela sobra muito ou ela falta, ó. Então, cuidado ali, ó, tá? Com muito carinho, né? Muito minucioso esse trabalho aqui com as de seda. Se você fizer com a perlê ou com a de 6 fios, é um pouco mais fácil, tá? Mas a de seda, a gente tem que cuidar um pouquinho mais, tá? Agora, vamos ao miolo. Eu coloquei uma linha de costura aqui e resolvi colocar uma pérola. Você pode fazer com nó francês, mas eu resolvi colocar uma pérola. Então, assim, ó, aqui é o centro. Eu não vou exatamente no centro, porque a pérola tem um diâmetro um pouquinho maior, certo? Então, eu vou um pouquinho ao lado, pouca coisa, ó, pra ela não ficar toda para um lado só. O que que vai acontecer, ó? Eu vim um pouquinho ao lado, eu não vim bem no centro, tá? Agora que eu coloco a pérola, como eu tenho que deixar justamente um espacinho, eu venho pro outro lado para ela cobrir esse meu miolo. Ó. Então, ela cobriu o miolo, tá? Aqui tem um detalhe. Então, fiz novamente como essa, tá? Só que aqui, ó, eu vou fazer como se ela não tivesse aberta ainda. Então, ela precisa eu acho que é sépalo, eu acho que é o nome, né? Aqui, ó, para dar apoio para ela. O que que eu vou fazer? Eu trouxe o ponto haste até ali. Quando chegar aqui, eu vou fazer o meu pontinho margarida também, que é esse ali. Porém, ele não vai ser duplo, como eu fiz no anterior. Ó, vou fazer aqui meu pontinho margarida, ó. A partir do margarida, eu vou fazer o caseado. Volto aqui e vou lá à frente, ó. Volto, deixa eu arrumar aqui a minha linha. Ó, volto lá naquele pontinho base e venho aqui ao lado, ó, passando por dentro da linha. Novamente. E fecho. Deixa eu achar qual deles é pra puxar bem. Deixar bem. Isso é o ruim, tá? Quem não tem muita prática, isso é o ruim da linha de seda. Então, ó. Mas eu tenho que mostrar pra vocês que essa é a realidade, né? Mostrar só a parte bonitinha não dá, é a realidade. Ó, fechei por fora. Agora, eu vou fazer as mesmas 3 pétalas ali. Vou fazer aqui. Só reforçando, ó, é o ponto margarida duplo. Então, ó, volto no mesmo ponto. Vou à frente, passando por dentro dela. Ajeito.
E volto lá no meu ponto base. Ó. Volto lá no meu ponto base. Passando por dentro apenas ali, ó. Consegue ver, né? Aqui pode dar mais uma volta? Pode, mas eu acho que 2 é o suficiente. Tá? Ó, ajeitei. Não puxo demais. Apenas ajeito, ó. Viu? E vou pro pontinho ao lado. Então, vamos lá, ó. No mesmo ponto, um pouco à frente. Ajeitei. Como eu disse, sempre linha de seda é um cuidado maior. Se você não tem prática, começa por uma linha de algodão. Também num tecido de algodão, né? Num tip-topzinho, um bodyzinho desses de algodão. Ó. Passa ali por dentro. O lado que você vai passar, tanto faz. O importante é ajeitar aqui, ó. Então, eu vou colocar 3, como eu disse pra vocês. Sempre números ímpares, né? Em pétalas. Ó. Ela dá mais harmonia pro teu bordado. Volto aqui. E faço a última. Todo cuidado, carinho, paciência, porque tudo isso a gente passa pro bordado que vai, afinal de contas, para alegrar uma família, vai para um bebê, né, gente? Então, toda positividade, bota uma música boa para ouvir, ou faz as tuas orações enquanto borda, mas faça com amor. Isso faz toda a diferença. Aqui, ó, eu geralmente coloco 3. Mas, pra mim, na minha visão, ela tá pedindo mais uma pétala. Então, vamos lá fazer mais uma pétala. Tá vendo? Ó, porque aqui... Ah, não, é que eu só tinha passado uma vez. Então, pode ser... Não, tá certinho. Então, ela precisa, na minha opinião, de mais uma pétala. Essa aqui vai ficar com 4, sim, nada impede. Quando a linha tá curta, é pior ainda, mas vamos aproveitar. Ó, ajeitei. Deixa eu achar qual dela que tá solta. Achei. Toda paciência. Ó, ajeitou, fechou lá, ó. Tá bom? Toda paciência, todo amor. A linha de seda, não vou dizer pra vocês que é fácil de bordar, porque não é. Então, se você é iniciante, opte por uma linha de algodão comum, né, de 6 fios, ou a perlê. Mais uma. Vou fazer todas e volto para explicar para vocês a borboleta e a joaninha.
Quero mostrar para vocês uma mudança que eu fiz no trabalho, porque eu fiquei pensando que a pérola para o bebê talvez não seja tão apropriado na roupa do neném para não causar acidentes, né? Então, eu resolvi substituir a pérola por nó francês. Peguei um amarelinho, eu vou deixar na descrição toda a numeração das linhas, tá? Então, ó, um amarelinho, uma volta, 2 voltas. Ó, peguei um pedaço pequeno, nesse pedaço pequeno, uma volta, 2 voltas. Posso dar até 3 voltas para ele ficar mais grossinho, ó, mais fofinho. Seguro a linha, não soltei ela ainda, tá? Puxo a minha agulha. Quando tá bem pertinho, eu posso soltar. Vou fazer na do lado. Subi. Ó, segurei um pedaço. 1, 2, até 3, ó. Volto ali, bem do ladinho, não é no mesmo buraquinho ali. Ajeito o ponto lá embaixo, seguro essa linha e puxo a minha agulha. Às vezes a gente tem que dar uma torcidinha na agulha para puxar. Puxei, fechou. Agora, vou fazer mais uma e já venho com a nossa borboletinha. Vou fazer um pontinho de segurança. Agora é a nossa borboleta, né? Então, eu vou fazer um pontinho de segurança que vai ficar escondido embaixo do próprio ponto, tá? Fiz um pontinho de segurança. Agora eu venho aqui, eu acho que talvez no vídeo não apareça, mas ele tem uma diagonal aqui que vai ser o corpinho dela. Ó, saí daqui, vou o tamanho que eu quero do corpinho dela e volto onde eu saí. Olha lá, ó, tô fazendo isso aqui. Só não vou puxar tudo. Por quê? Então, ó, saí, fiz o tamanho que eu quero e voltei ali. Agora, eu vou enrolar a minha linha nesse espaço da agulha que ficou pra fora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou analisar se esse tamanho que eu tenho aqui, cabe aqui. Isso é a olho, tá? É a olho. Talvez não tenha ficado muito centralizado, então eu vou melhorar isso aqui pra vocês. Então, ó, saí da linha, saí ali, ó, saí. Vou à frente, volto no mesmo ponto. Não puxo a minha agulha. Vou trabalhar agora aqui. Ó, uma volta na minha agulha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou analisar. Esse espaço cabe aqui? Para mim, não. Para mim, faltam mais 5 voltinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu acredito que dê certo. Então, ó, eu vou segurar essas voltinhas que eu dei e vou puxar a minha agulha, ó. Vou puxando devagar, com jeitinho, principalmente por ser a linha de seda. Solto e vou arrumando ela no tecido, ó.
Vou ajeitando ela. Ó, então, ajeitei onde eu queria abaixo o meu ponto para travar esse aqui. Viram? Agora, eu aproveito a mesma linha, vou ali e faço esse pontinho aqui, ó. Só que com apenas 2 voltinhas. 2 voltinhas para formar o acabamento dela. Ó, a história da linha de seda que eu falei, que a gente tem que estar sempre ajeitando, tá? Agora, o que eu vou fazer? As 2 anteninhas, que são apenas 2 pontinhos retinhos aqui, ó. Pequenos. Calma aí, Milene. Agora, as anteninhas que ela tem, né? Não muito grande, eu não gosto de fazer muito grande, tá? Acho que ela tem que mostrar uma certa doçura, né? E quanto menorzinha, melhor. Ó, 1, 2. Vamos fazer o corpinho, a asa. O corpinho tá pronto. Vamos para a asa, então. Vou subir mais ou menos na metade dela, tá? E vou fazer o mesmo movimento que eu fiz aqui no corpinho. Eu venho de encontro a ela, tá? Eu venho de encontro no mesmo pontinho que eu havia feito. Aqui eu tenho uma diferença. Eu vou pegar uma outra agulha, vou posicionar junto, e aí eu vou começar a trabalhar o meu ponto. Gosto de deixar ali bem retinho juntas, assim, a pontinha, tá? Então, ali, ó, pra não me atrapalhar. Vou segurar a agulha, vou fazer... Alguém faz tricô, alguma coisa, vai lembrar. É o ponto do começo do tricô. Caso não faça, ó, eu pego a linha, abro e faço um E nela, ó. Eu faço um E. Olha o meu movimento, ó. Eu pego um pedaço da linha, faço meio que uma pinça nela e giro. Ó. Conseguiu entender o movimento? Ó, peguei um pedaço assim, tô segurando com o dedo lá embaixo, ó. Girei essa linha na agulha. Novamente devagar, ó. Peguei um pedaço e girei a linha na agulha. Fiz um E. É um caseado de agulha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer esse tamanho ali. 7, 8. Aqui eu vou analisar se esse tanto vai caber aqui, ó. Pra mim, vai mais 2. 9.
10, tá? Agora, o que eu faço? Eu pego as minhas agulhas, posso tirar aquela que não tenha, ó, tirei, e vou segurando o meu ponto, vou puxando vagarosamente. Quando terminei de puxar, eu vou ajeitar, ó, ajeitando. E agora entro ali, ó. Olha só a asinha dela. Uma asinha já tá pronta, tá vendo? Vamos repetir. Só que agora eu vou fazer sobrepondo ela. Porque eu quero que essa daí fique por cima. Sobrepondo não, a outra eu vou sobrepor. Vou deixar essa daí por cima. Então, eu vou lá. Vou abrir essa daqui pra cá, pra ela não me atrapalhar. E venho na metade dela. Volto lá. Deixei atravessado. Vou pegar minha agulha auxiliar e vou fazer o mesmo movimento. Ó, saindo no mesmo lugar. Tá certo? A partir daqui, agora sim, eu vou fazer aquele movimento, ó, um Ezinho. Eu faço um E na minha linha. Ó, 3. Essa aqui vai bem mais, 4. 5, 6, 7, 8, 9, ó, saiu fora a minha agulha, tá? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acho que 15 vai cobrir bem. Como saiu fora a minha linha, eu vou colocar novamente. Não. Se isso acontecer com você, basta passar novamente ela aqui, tá? Ó. Algumas coisas eu deixo para vocês verem que acontece mesmo. Ó. Agora sim, eu vou segurar lá os meus pontos, né? Vou segurar os meus pontos, ó. E vou puxar as agulhas. Tiro a agulha auxiliar, puxo bem essa minha linha, ó, e começo a ajeitar ela aqui no ponto, onde eu quero. Pronto. As duas asinhas dela no caseado de agulha. Não é delicado? Olha só a asinha. Vamos à joaninha? Lembrando que eu tinha colocado o bastidor ao contrário, porque eu achei que ia facilitar, lembram? E ele soltou na metade do meu bordado.
coloquei novamente da maneira correta agora e deu certo. Analisei bem por que ele não deu certo, porque ao contrário, eu tô justamente fazendo a força contrária e com isso eu tiro ele do bastidor, ó, porque eu tô fazendo isso aqui, ó. Aqui não, aqui é a maneira correta. Então, usem pelo lado certo, tá bom? Não tenta inventar moda como eu. Agora aqui a Joaninha. Vou fazer com ela a asinha meio que aberta. Ó. Então, fiz um pontinho só e vou fazendo outros ao lado, ó, diminuindo o tamanho dela. Ó. Diminuindo para quê? Para dar o formato arredondado da asinha dela. Então, aqui, metade da asa, ó, tá vendo? Então, se eu for diminuindo, ele vai arredondando. E linha de seda, a gente quer inventar coisa e ela sempre nos surpreende. É linda, né? Mas dá trabalho. Ó. Então, deu esse formato arredondado justamente porque eu fiz diminuindo, ó, o outro lado da asinha. Vamos fazer? Escapou aqui. Lembrando, tá? Se você não tem tanta prática, faça com linha de algodão. Tá? Vou até aumentar aqui um lado dela, ó. Fechou. Agora, a outra asinha vai partir do mesmo ponto. Para dar a sensação de que ela tá voando, eu vou abrir essa asinha um pouquinho, ó. Ó, para dar essa impressão de que ela está com as asas abertas, que ela tá voando. Ó. Então, duas você faz o mesmo tamanho e duas diminuindo. Agora, ó, vou lá no mesmo ponto e vou diminuir aqui, ó, um pouquinho a coisa para dar esse arredondamento nela. Mesmo pontinho e o arredondamento dela, um pouquinho menor. Já formou as duas asinhas, tá? Então, com as duas asinhas concluídas, nós vamos para o acabamento final, que é a anteninha e a partezinha de trás dela. Vou fazer essa parte aqui, ó, apenas preenchendo. Ó, vou apenas preencher ali, tá? Pra dar essa sensação de... que é aquela... Quando ela abre a asinha,
É o corpinho dela que aparece. Só tô preenchendo, ó. Pontinho bem simplesinho. Mas pelo menos uns 4, 5 pontinhos, dependendo da espessura da sua linha. Essa aqui, a de seda, ela demora um pouquinho mais para preenchimento, né? Mas ela é toda... A linha de seda, gente, ela é maravilhosa, tá? Mas ela tem que ter muito cuidado mesmo. Ela é bem frágil para bordar, bem frágil para quando você vai fazer um trabalho, não pode puxar demais, né? A tensão dessa tua agulha. Ó, agora vamos fazer um nozinho, como a cabecinha dela. 1, 2, 3. Vou bem ao lado, puxo, ó, ajeito. Agora eu venho e faço as anteninhas, né? Bem minucioso esse trabalho, né? Trabalho manual, gente, ele demora, não é de uma hora para outra. Então, se você não faz, valorize quem faz. Olha só. Vamos dar uma contornadinha nela para ela aparecer mais ainda. Um pontinho atrás. Eu sou muito do criar. Às vezes eu começo de um jeito e no decorrer do trabalho eu mudo, tá? Sou muito assim, muito. Vai mudando, vai mudando meu pensamento, sabe? Tanto que eu comecei falando para vocês que seria margaridas, né? E resolvi fazer colorido, porque eu acho que bebê também pode ser colorido. Ó, a nossa joaninha quase pronta. Vou ali, ó, faço um pontinho central, tá? Um pontinho central para fazer essa divisão da asa dela, ó. E sigo contornando a nossa joaninha. Delicadeza, né, gente? Fala sério. Pontinhos bem minuciosos. Olha a delicadeza dela. E o resultado final, que vocês já haviam visto no comecinho. Lindo, né? Eu adoro. E é aquela máxima de que algo feito à mão é exclusivo. Não tem outro igual, não adianta. Então, mãos à obra. E se fizer, posta e marca
o Colibri Trabalhos Manuais da outra plataforma, tá bom? Te espero no próximo vídeo.